Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui agora a segunda parte da disciplina, a partir do capítulo 4 do livro, e vamos dar continuidade aí nas nossas aulas para vocês terem acesso a esse material. No capítulo 4, embora essa seja a aula número 5, mas é o capítulo 4, a gente vai falar só de carga axial. Agora o livro, só para dar uma relembrada, ele deu uma introdução para nós em forças, em tensões, depois fez projetos simples de acoplamentos, depois falou sobre a deformação e finalmente sobre propriedades materiais, que é o conteúdo da primeira prova. Tá? Agora, a partir de agora, o capítulo 4, 5 e 6, ele vai entrar dentro de cada carregamento específico. O capítulo 4 nós vamos falar de carga axial, o capítulo 5 nós vamos falar de torção e o capítulo 6 a gente termina a matéria falando de flexão. Tá? Então esse é o objetivo. O capítulo 4, que é carga axial, é apenas, a gente vai falar de tração e compressão, são cargas que são axiais, a gente vai lembrar que são cargas que causam deformações normais e carregamentos axiais sobre a estrutura. Tá? Então vamos lá, aqui um exemplo do conteúdo para vocês, desse material, ele está querendo exemplificar aonde que acontece esse tipo de carregamento. A gente tem vários exemplos aí na engenharia, que a gente pode apontar para vocês aonde ocorrem cargas axiais. Por exemplo, em pilares, né, onde a estrutura que está sobre esse pilar está causando compressão sobre o pilar. Outro exemplo, como está dado aqui, por exemplo, em furações. Furações profundas, onde você tem uma broca que está fazendo esse furo, ela também está sujeita a carregamentos axiais, né, que está fazendo um tracionamento ou uma compressão dessa broca. Um cabo, que a gente já viu quando você puxa um carro, algum equipamento, através de um cabo, esse cabo também está sofrendo uma carga que a gente chama de axial, pois as deformações são deformações normais, tá? Então é isso que é o nosso objetivo aí do capítulo 4 do livro que a gente vai enfrentar. Falando sobre a teoria, a gente vai usar o que é chamado princípio de Saint-Venant nas construções dos nossos problemas. O que esse princípio de Saint-Venant ele diz? Esse princípio de Saint-Venant diz que você pode desmembrar a carga sobre um corpo, calculando os efeitos dela, cada uma individualmente, e depois somar esse efeito de cada carga para dizer o que acontece com o corpo no final. Mas basicamente é isso. A gente tem aqui um desenho onde a gente tem um corpo de prova, onde foi desenhado aí como de costume, né, que a gente desenha linhas verticais e tem linhas horizontais, e a gente já está aplicando uma carga de tração ali naquele ponto P. Esse corpo está preso aqui no final. A gente vai ver que o princípio de Saint-Venant ele vai possibilitar que a gente calcule as deformações nessa região central aqui do corpo, longe da fixação do corpo e longe da onde o ponto da carga é acionado. Por quê? Porque nesses pontos a gente vai ver que vai ser uma outra abordagem, vai ser a abordagem da concentração de tensão e concentração de deformação que vão ocorrer. Então, para nós, é a área de interesse aqui, ó, essas retas localizadas longe do ponto de aplicação da carga e longe do ponto de acoplamento, de fixação aqui, né, da reação, essa região é uma região onde a gente vai poder aplicar esse conhecimento das cargas axiais ou do princípio de Saint-Venant. Então, basicamente é isso aqui. Lembrando que essas aulas são aulas curtas e que vocês têm que ler o livro para vocês terem alguma dúvida e questionarem. A gente não tem como dar uma aula aqui de 2 horas como a gente faria em sala de aula. Então, perceba que é uma aula bem reduzida, bem curta. Mas caso tenha alguma dúvida, não se esqueçam de mandar um e-mail questionando e perguntando, que eu vou poder daí fazer uma explicação para vocês mais detalhada. O importante aqui é o seguinte: o que a gente vai usar, né? O que a gente vai usar para fazer esses cálculos? A gente vai usar tudo que a gente já sabe. Perceba que essas duas fórmulas que estão aqui nesse slide são fórmulas que a gente já trabalhou dentro da disciplina. Aquela fórmula ali é tensão igual carga sobre área, e essa fórmula aqui é da deformação, que é uma variação de deslocamento para o deslocamento inicial. Então essas duas fórmulas agora vão ser reunidas através da relação que a gente sabe que tem na zona elástica. Vocês lembram lá naquele gráfico, né, dos materiais, aquela primeira reta inclinada, ela é submetida ou ela obedece à lei de Hooke, que é a tensão igual a módulo da velocidade vezes deformação. Então, por que eu falava lá naquelas aulas anteriores que a parte mais importante para nós do projeto e grande parte da engenharia fica dentro da região elástica?
Porque a maioria dos projetos que são feitos, seja casa, equipamentos, motores, elas são feitas dentro dessa região. Só vai ser acionado o corpo, né, dentro dessa região elástica. Quer dizer, eu vou aplicar uma carga, esse corpo vai deformar, mas se eu retirar essa carga, esse corpo vai voltar ao tamanho normal. A gente pode lembrar disso, por exemplo, em trens de pouso de avião. Você não quer que depois de um pouso o avião fique todo deformado. Então, ele vai ter deformações dentro da carga, do equipamento, mas ela vai ser restrita a essa região elástica. Então, agora, com essas duas fórmulas aqui e essa fórmula de relacionando tensão e deformação, se a gente substituir, nada mais é isso que ele faz no próximo slide, se a gente substituir a tensão, carga sobre área e a deformação, variação do deslocamento pelo comprimento inicial, a gente vai ter essa outra fórmula, que é, tá vendo? É a relação das duas. Deixa eu passar aqui no quadro para vocês notarem, né? A gente tinha aqui, ó, tensão é carga sobre área. Ah, professor, por que tem vou voltar aqui no slide, por que tem um dependente de x e dependente de x aqui? Porque isso não necessariamente precisa ser constante. Eu posso ter uma variação da carga com o decorrer do corpo e eu posso ter uma variação da área no decorrer do corpo. Então, é por isso que aqui eles podem ser dependentes do eixo x. A mesma coisa da deformação. A deformação é uma variação do comprimento em cada direção, né? Pode ser na direção x, y ou z. E o comprimento inicial, que aqui está exposto em relação a x, mas também pode ser em y em relação a z. Juntando essas duas equações, que é o quê? Deformação é variação do comprimento. Variação do comprimento dx, eu vou ter então que, lembrando que a minha relação vai ser só dentro da lei de Hooke, eu vou ter que carga sobre área, todas elas podendo ou não depender de x, vai ser igual a modularidade vezes a variação do comprimento dx. Tá vendo? Então, a partir dessa fórmula aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai poder calcular qual que é a variação do corpo, que é o que acontece no próximo slide, qual que é a variação do corpo que a gente vai ter quando a gente aplica uma certa carga sobre o material. Tá? Então tá aqui, ó. Perceba que o que eu faço? Eu isolo isso aqui, ó, passo o dx multiplicando, passo o e dividindo e chego nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula vai me dar um relacionamento que eu posso ter uma variação de carga, eu posso ter uma variação de área e eu sei qual que é o material que eu vou estar usando e ela vai me calcular quanto esse corpo vai aumentar ou diminuir caso eu aplique uma tensão de tração ou de compressão. Lembrando que cargas axiais são só tensões, não tem cisalhamento aqui, só são cargas normais, tá? Ou de tração ou de compressão. Então, isso que são cargas axiais. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que relaciona, então, as duas fórmulas que a gente já conhecia. Sendo que essa aqui seria a número 1, essa é a número 2, esse aqui é o relacionamento entre elas, que é a lei de Hooke. Tudo bem? Então, através dessa fórmula aqui, basicamente é isso nesse capítulo. E agora nós vamos para algumas considerações. Olha lá, a fórmula lá. Aqui simplesmente ele pegou e integrou, tá? Integrou desse lado, integrou desse lado. Você vai ter que a variação do comprimento vai ser igual a integral de 0 a L dessa função de carga vezes o comprimento inicial dividido pela área e o módulo da cidade. Está aqui dizendo cada uma delas. Então, com isso, o que a gente chega à conclusão? Sabendo qual que é a carga que tem no meu corpo, seja ela tração ou compressão, eu vou saber qual que é o comprimento final do meu corpo se eu aplicar essa formulação, tá? Então essa é a questão. Lembrando que isso aí tudo na região elástica, né? Dentro daquele meu gráfico de tensão e deformação, ela só vale para essa primeira parte aqui, ó, só para a região elástica. Não vai valer para as outras, tá? Então, olha aqui no quadro, por favor, aqui, tá conseguindo ver? Então só vai valer para essa primeira parte aqui, dessa região que é linha reta, porque nessa região é que vale a lei de Hooke, tensão proporcional à deformação, tudo bem? Através do módulo da cidade. Então com isso agora, a gente vai ter um exemplo aqui, ó. Esse exemplo, por exemplo, eu tenho uma barra, uma barra, ela é, por exemplo, retangular aqui de comprimento L. Eu aplico uma carga P sobre ela, ela vai ter uma deformação. Tá? Essa deformação eu posso calcular como? Fazendo a carga vezes o comprimento dividido pela área e dividido pelo módulo da cidade. É claro que aqui eu teria uma barra de área constante, então essa área aqui não é dependente de x, a área é constante por todo o corpo. Essa carga aqui também, consequentemente, é constante dentro de todo o corpo, então passa a ter necessidade da integral. Aquele dx vira o meu próprio L. Né? A integral de dx é o próprio x, aplicado de x até do L menos 0, então dá o meu próprio comprimento L. Então, através disso eu consigo calcular qual que é a deformação desse corpo, né? Nesse caso aqui positivo, porque
está aumentando o comprimento do corpo através do conhecimento disso, das cargas e tudo mais. Então agora o que acontece? Agora isso podia ser compressão também, eu também poderia calcular, claro que daí a carga ia ser negativa, porque ia estar diminuindo a variação de comprimento. Então com isso agora eu consigo determinar como que o meu corpo vai se comportar dentro dessa região elástica, seja ele por qualquer tipo de cargas axiais, seja ela tração, seja ela compressão. Tudo bem? Só para convenção de sinal, e fica claro, né, que quando eu tiver tração, a minha deformação será considerada positiva. Quando eu tiver compressão, a minha deformação vai ser negativa. Por quê? Porque o tamanho vai diminuir o meu corpo quando tiver compressão. Quando eu tiver tração, a deformação vai ser positiva, igual a gente já fez no estudo da deformação, quando a gente falou sobre deformações normais, tá? Então essa é a convenção de sinais que nós vamos levar a partir de agora. E para acabar essa primeira parte da aula, depois nós vamos para exercícios, esse último exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui é interessante. Por quê? Como a barra é uma área constante, então a gente sabe que a área não vai ser função, não vai ter integração. Como as cargas também são constantes, isso aqui vai passar a ser um somatório e não mais uma integral. Então eu só vou fazer integral quando eu tivesse uma função de carga ou uma função de área. Se a gente voltar aqui no slide, nesse slide anterior que tinha aqui, por exemplo, nesse caso, ó, é uma estrutura cônica, a área vai variando conforme eu vou andando em x, não, aqui ia ser necessário uma integração na área, porque eu não tenho uma área constante, eu tenho uma área variando. Mas como na maioria da engenharia, isso está escrito aqui dentro dos slides, a gente tem apenas áreas constantes e cargas constantes, eu posso reduzir a minha integração para somatório apenas. E aí eu posso separar cada porção do corpo. Percebam, eu posso avaliar o que acontece com esse pedaço AB, se esse pedaço estiver tracionado, eu posso avaliar esse pedaço BC e o pedaço CD. E depois, através do princípio de... o princípio que a gente pode somar todos os efeitos, a gente pode saber, o princípio de Saint-Venant, a gente pode saber se o corpo no final das contas vai aumentar de tamanho ou diminuir, mesmo que partes deles estejam diferentemente sendo solicitadas, ou hora de atração, hora de compressão. Tá? Então, aí por fim, então, aqui nesse caso, como a gente faria isso? Como a gente faria esse cálculo? Esse cálculo não é um exemplo numérico, mas é um exemplo que tem aqui tamanhos, né, não descritos, LAB, LBC e LCD. Eu preciso descobrir o que acontece dentro desses lados, AB, BC e CD. Perceba que o lado AB, se eu fizer um corte dentro de A e B, eu vou ver que esse corpo está mostrando aqui, ó, ele está tracionado. Porque eu fiz o corte aqui, nesse ponto, essa força é uma força externa, tem que aparecer essa força para esse corpo estar em equilíbrio. Então esse corpo está tracionado. Quando eu corto depois de B, perceba que esse lado BC, ele vai estar o que agora? Comprimido, não é? Ele está comprimido, perceba aqui, ó, eu estou comprimindo. A força resultante, que sobra uma força de compressão, tá? E por fim, o lado CD, eu também tenho compressão. Então perceba, só o lado AB está em tração, e os lados BC e CD estão sobre compressão. Então eu posso calcular o efeito total do corpo, se ele vai aumentar ou diminuir de tamanho, caso fosse dado exemplos numéricos aí dessas situações. Tá? Então aqui está mostrando então como que ficaria isso, né? Vamos fazer aqui rapidamente, para acabar essa primeira parte da aula. Como que ficaria o cálculo se eu quisesse fazer desse corpo como um todo? Olha lá. Aqui é a variação do corpo como um todo. Eu sei que vai ser um somatório de P vezes L a E, que é a forma que me dá. Então, na primeira parte seria o que acontece no lado AB, mais o que acontece no lado BC, mais o que acontece no lado CD. O lado AB é o único que está com carga de tração. Então ele ficaria aqui com 5 kN, que é a resultante, vezes o comprimento L, que é o LAB, dividido pela área e pelo módulo de velocidade, que são constantes. O lado BC, perceba que dentro do BC eu já tenho uma compressão de quanto? De 3. Então a minha carga aqui, ó, passa a ser menos 3 kN. Tá? O lado BC de comprimento, que é o L, o área e o E são constantes. E a mesma coisa com o último lado, que seria 7 kN, o lado CD dividido pelo AE. Perceba que como a AE é constante, eu posso colocar isso aqui tudo em evidência. E é óbvio, como eu não tenho dado numérico de LAB, LBC e LCD, eu não vou poder desenvolver isso numericamente. Mas se eu tivesse os tamanhos, né, de LAB, LBC e LCD, eu poderia chegar à conclusão que esse corpo vai o quê? Na verdade, ele vai diminuir de tamanho do comprimento inicial que ele tinha. Ok?
Então com isso a gente acaba a primeira parte e vamos para a segunda aula agora, onde eu vou fazer os dois exercícios que tem aí nesse material.